Bem-vindos, pessoal, à nossa quinta e última aula dessa sequência didática, onde a gente vem trabalhando então sobre os modelos atômicos e estamos vendo aí, mais especificamente, entendendo melhor, o experimento de Rutherford, E passamos aí sobre vários processos, vários pensamentos que aconteceram antes, de chegar a Rutherford e até o de Bohr, depois de Rutherford. E nós vimos, como o conhecimento científico ele acontece, E então hoje, nós vamos fazer já no início dessa aula uma das partes mais importantes e que diferencia o método científico, Nós vamos fazer então a experimentação. Esse é o momento em que vocês vão poder fazer finalmente, o experimento dessa simulação que vocês fizeram. Então vocês vão realizar essa experimentação e vão também já colocar no relatório de vocês os resultados obtidos, Vocês têm aí algumas perguntas para responder, que vai guiar vocês, nesses resultados, E também colocar as conclusões sobre a aula, sobre essa sequência didática até então, e se vocês conseguiram absorver e entender como funciona, então, o conhecimento científico e também, sobre os modelos atômicos, que é uma parte muito importante, do nosso estudo, porque a gente está compreendendo a menor parte da matéria, praticamente, e a partir disso, e desse funcionamento, dessa compreensão, que nós vamos poder explicar as ligações químicas, por exemplo, como a gente viu lá na primeira aula, que pode ser uma das dúvidas, E a partir dessa base, então, nós vamos poder entender muita coisa da química, que basicamente as ligações químicas acontecem nos átomos, por causa dos átomos. Bom, então para complementar a nossa aula, nós vamos terminar ela fazendo alguns exercícios. Esses exercícios, eles estiveram em vestibulares antigos, E essa é uma boa forma, fazer exercícios para a gente se acostumar com a forma em que os vestibulares, trazem e pedem esse tipo de conteúdo, Lembrando que os vestibulares eles são feitos, para você conseguir ingressar, no Brasil. É um processo seletivo para você conseguir ingressar numa faculdade, seja ela pública ou particular, você passa por esse processo, certo? Então, nós temos na nossa questão aqui, o átomo de Rutherford, de 1911, foi comparado ao sistema planetário. Por quê, Porque o núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A pergunta é: eletrosfera é a região do átomo que, letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa. Bom, nós sabemos que o átomo ele é composto então, do núcleo, que tem a região, positiva. E segundo o modelo de Rutherford, nós temos os átomos em volta dele, de uma forma mais modelo planetário, que tem cargas negativas. Então, a princípio, essa é a nossa questão, Vamos avaliar as outras opções. Contém as partículas de carga elétrica positiva. Não, está errado. Essa é a parte do núcleo que contém as partículas positivas. Contém nêutrons. Bom, a composição do nosso núcleo ele é de prótons, que tem as partículas positivas, e os nêutrons também, que são as partículas neutras, Elas não têm carga
mas elas estão ali, né, possuindo massa e ajudando e completando o núcleo do nosso átomo. Letra D concentra praticamente toda a massa do átomo. Essa questão ela está certa em relação ao núcleo, mas nós estamos falando em relação à eletrosfera. Então, essa questão está errada, né? Os elétrons, eles são muito mais leves do que o nosso núcleo contendo prótons e nêutrons. E a letra E contém prótons e nêutrons. Não, esse é o nosso núcleo, então a nossa questão é realmente a letra A. Próxima questão. Nós temos aqui, né? As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos realizados por Bohr, Dalton e Rutherford. Analisando já aqui as nossas perguntas, nós vamos ver que eles querem, essa pergunta ela quer colocar em ordem, né? Do que foi observado, né? Aqui, ó, assinale a alternativa que indica a sequência correta dos estudos com seus autores, certo? Então, nós vamos ter que analisar essas informações e dizer quem que chegou nas informações, né? Então, vamos lá. A número 1 fala assim: partículas alfa, certo? Foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e carga positiva do metal exerceram. Bom, então aqui nós vemos claramente, né, que a gente está falando do modelo do experimento de Rutherford, certo? Que foi o que a gente andou fazendo o experimento agora há pouco também, né? Foi o que a gente mais estudou. Então aqui fala, né, que as partículas alfa foram desviadas do seu trajeto. E a gente viu isso através do experimento da nossa simulação também, né? Então, devido aqui no caso, né, devido à repulsão que o núcleo denso teve, né, o núcleo denso e positivo teve com a carga positiva da nossa partícula alfa vindo do metal que era radioativo, né, a radiação. Então, as opções que começam com Rutherford são a letra B e a letra D. Então, agora nós temos que ver qual que são os próximos, né? Vamos lá. Os átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Bom, se você ainda não sabe de quem exatamente é esse aqui, vamos ler o próximo, né? Os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. As nossas opções ainda são Bohr, que veio depois do experimento de Rutherford, e Dalton, que veio bem antes, né? Antes de Thomson até. Então, nós temos aqui, né, o modelo de Bohr, ele vem depois do de Rutherford, que fala então dos elétrons. O modelo de Dalton não falava de elétrons ainda. Então, os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo. Até então, tudo certo em relação ao modelo de Rutherford, sem perder ou ganhar energia. Então, aqui, né, nós estamos falando do modelo de Bohr. Então, Bohr, como a gente viu, é o nosso terceiro nome. Então, a segunda afirmação, né, átomos são esferas indivisíveis e permanentes de um elemento, são idênticos em todas as suas propriedades. E os átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes, é de Dalton, né?
que está bem característico aqui na informação, indivisíveis, né? E permanentes também. Então, a nossa questão é a letra D. Bom, vamos para a próxima pergunta. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, justamente o que a gente andou trabalhando aí na maioria da grande parte das nossas aulas e fizemos o experimento agora há pouco. Um feixe de partículas alfa foi dirigido contra a lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores, né, aqui citados que foram os alunos de Rutherford, como a gente viu na primeira aula, observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Então, a gente está falando, né, dessa parte, onde a gente tem a caixa, né, gerando as partículas alfa para a nossa folha fina de ouro, né? E grande parte não sofria desvio e chegava aqui, né, no nosso filme fotográfico, sem sofrer desvio. Ok. Mas um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Então, esse desvio muito acentuados, né, às vezes eles poderiam vir para essa direção, né, para essa, e até ricochetear aqui de volta, né, nessa direção, um pouquinho mais para cá. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um número de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Então, através desses resultados aqui, Rutherford chegou na ideia de um núcleo muito pequeno e átomos e elétrons à sua volta. Modelo planetário. Então, segundo o modelo de Thomson, o que Rutherford deveria ter visto nesse experimento aqui, né? A gente já fez essa simulação no software, mas vamos então, né, nos relembrar, né? O modelo então de Thomson era aquele modelo né, ainda indivisível do átomo, contendo as cargas elétricas negativas, certo? Esse era o modelo de Thomson. E esse era o modelo de Rutherford. Ok. Se o átomo fosse realmente da forma que Thomson esperava, esse experimento deveria reagir de que forma? É isso que a pergunta está falando, né? Então, letra A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina. Interessante, né? Segundo o modelo, realmente a ideia é que atravessasse a lâmina, né? Que não fosse desviado. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Não, porque isso foi exatamente o que Rutherford viu, né? Não foi a grande maioria, né? Mas sofria bastante desvios. Letra C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Essa questão está mais de acordo, né, do que a letra A, que diz que a maioria deveria atravessar a lâmina, né, mas uma parte então não atravessaria. Essa aqui diz que a totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, que não foi o que Rutherford viu. Então,
estamos mais de acordo com a letra C. E a letra D, a totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-lo, ou seja, elas nem passariam, elas só bateriam e voltariam, né? Então, a nossa resposta realmente é a letra C, né? Aonde a gente viu lá no nosso software que todos os átomos, né? Todas as partículas alfa atravessariam a lâmina de ouro. Determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Thomson foi o cientista, né, que desenvolveu o modelo atômico e reconheceu a presença de cargas negativas no átomo, conhecido modelo pudim de passas. Então ele conseguiu, através do seu experimento de raios catódicos, né, onde você tinha um cátodo, um ânodo e o raio catódico passando, e através, né, então de uma diferença, né, de carga apresentada ali, né, perto dos raios catódicos, ele via que os raios catódicos apresentavam um comportamento, né? Então, nós temos que o Thomson, né, determinou, então, pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. Então, a pergunta fala, né, é reconhecido como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então, vamos ler as questões. A. O átomo ser indivisível. B. A existência de partículas subatômicas. C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. D. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. E. O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. A opção de Thomson, então, né, nós podemos ver que o átomo ser indivisível era uma ideia de Dalton, né? A letra C, não. Nós podemos ver, então, que a contribuição de Thomson foi a letra B, né, com a existência de partículas subatômicas, que são, então, os elétrons. A letra A, né, o átomo ser indivisível, era uma ideia vinda de Dalton, né? A letra C, os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. Quem falou de energia dos elétrons foi Bohr, depois de Rutherford. Letra D, os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Em órbitas, né, também era a ideia de Bohr, né? Ele deu órbitas quantizadas, né, ao modelo. E a letra E, o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera, seria então o nosso modelo visto até então de Bohr. Bom, então, pessoal, eu espero que com essa aula de hoje a gente consiga ter feito uma boa revisão sobre tudo que foi visto e aprendido sobre os átomos, modelos moleculares, a história envolvendo todo esse conhecimento científico, né? Que a gente tenha aprendido também como que o conhecimento científico ele é estabelecido, né? Os passos, os métodos, que a gente possa ter aprendido também, né? Sobre os cientistas, né? Visto que a ciência ela é feita com uma contribuição de pessoas, de processos, de experimentos, de ideias, de reflexões a partir de modelos, né?
como eu venho falando para vocês, né, algumas aulas, esses não são os únicos modelos atômicos, né? Nós não chegamos no modelo de Bohr e determinamos que esse é o modelo do átomo realmente, né? Nós temos muitos outros, nós temos alguns outros modelos atômicos depois de Bohr, né? Muito mais atuais e mais coerentes, né? Conforme os experimentos vão avançando, a tecnologia, o conhecimento, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo isso, consigam compreender essas questões científicas, né, que começaram lá desde a Grécia, né, do que as coisas são feitas, do que nós somos feitos e o quão longe o ser humano pode chegar, né, através do conhecimento, de ir atrás da experimentação e reflexão das coisas, certo? Muito obrigada, pessoal, por acompanhar essa sequência didática. Vejo vocês na próxima.